Muito bem, voltamos com mais um bloco aqui do Super Notícias e, claro, mais um episódio do Na Resenha Cast nesta sexta-feira. No primeiro bloco, você acompanhou as principais notícias de Valadares e região, do Brasil e do mundo. E neste segundo bloco, podemos considerar a edição do Resenha Cast desta sexta-feira como um Resenha Cast Futebol Clube. É isso mesmo, meus amigos. Até mesmo pela minha camisa e também pela camisa do entrevistado, você vai saber o porquê do nome hoje ser Resenha Cast Futebol Clube. Afinal de contas, hoje tenho a honra de receber uma joia do futebol valadarense e que brilha na categoria de base do Grêmio. Ah, Gustavo, é o Grêmio de Santa Maria? É o Grêmio, um time amador? Não, meu amigo. É o Grêmio Futebol Porto Alegrense, um dos gigantes do futebol brasileiro, juntamente com o Cruzeiro, um dos maiores campeões da Copa do Brasil. E o Gabriel Passos, de 16 anos, é atacante da categoria Sub-17 do Tricolor Gaúcho. E me dá a honra de poder conversar um pouquinho com ele aqui do Resenha Cast. Super Notícias, sempre valorizando os nossos talentos aqui da nossa cidade. Gabriel, primeiramente, seja muito bem-vindo. É um prazer ter você aqui. Obrigado por ter aceitado o convite. Boa tarde. Boa tarde. Gabriel, para a gente poder começar nosso bate-papo, é um prazer ter você aqui e reforçar essa ideia. Sempre, né, a gente valoriza os talentos aqui de Governador Valadares e que hoje brilham tão longe, mas estão brilhando. Aquela pergunta clichê, como surgiu o gosto pelo futebol? Todos nós, quando nascemos, né, nós homens já temos aquela aptidão. Mas para começar a ser pensado como algo que você pudesse ter como profissional, que é o caminho que você está trilhando, como é que surgiu? Então, eu comecei no Filadélfia, já com 7 anos, comecei já a jogar. E ali fui indo. E com uns 10 anos mais ou menos, quando surgiu as competições, a gente ia para as competições, eu me destacava. Sim. Meu pai e minha mãe sempre me apoiando. E ali a gente percebeu que, tipo, podia ir para frente. Sim. Então, aí, com 13 anos no campeonato, surgiu a oportunidade de ir pro Galo, pro Atlético. Sim. Aí eu fui e, graças a Deus, eu consegui passar. Fiquei lá 1 ano, firme, aí sofri uma lesão. Aí com essa lesão eu fiquei um tempo parado. Sim. Eu voltei mais abaixo do que os outros. Sim. Aí eu fui dispensado. Aí eu fui dispensado já na época da pandemia. Aí depois que acabou a pandemia, deu tudo certo, eu voltei a treinar. Sim. Aí foi quando eu teve a oportunidade de ir pro Grêmio. Aí eu abracei e falei, eu vou, que eu quero isso. E fui. Com um propósito só, que era passar. Claro. Aí eu fui, consegui. Graças a Deus eu consegui passar e tô lá até hoje. Antes da gente poder entrar mais na seara do futebol como um todo, qual que é a importância do apoio dos pais, do seu irmão, para que você pudesse ter em mente o seu objetivo e, consequentemente, claro, dar alegria para sua família? Eles me apoiaram bastante. Teve dias assim que eu não tava aguentando mais. Da lesão, por exemplo. E quando eu tava em Belo Horizonte, lá no Atlético, eu fui sozinho, minha família ficou aqui. Eu fiquei morando com um amigo meu, então, tipo, foi muito difícil. E eu já cheguei a falar que eu não queria mais. E minha mãe, meu pai, meus irmãos sempre me apoiando, falando, não, segue firme. E dei ouvido a eles e continuei firme. E, graças a Deus deu tudo certo. E como é que é a sua realidade lá em Porto Alegre? É a sua realidade no CT? Quais são as competições que você já disputou? Quais são as competições que neste ano de 2023 você tende a disputar? A rotina lá é acordou cedo, treino, almoço e escola. Tem um churrasco não, porque lá no sul só costuma... É mais o chimarrão. Aí a gente almoça, vai pra escola, chega e é hora de descansar. Aí no outro dia, mesma coisa, tudo de novo. Esse ano passado, né, 2022, a gente jogou um campeonato na Argentina. Sim. Foi campeão, sub-17. Olha. Primeiro campeonato. Interessante, bacana. Aí eu joguei bem e tal, continuei na categoria. Teve o Brasileirão, sub-17. Eu joguei contra a Chapecoense. Sim. Um jogo que empatou 1-1. E nesse Brasileirão a gente foi vice. Na final contra o Palmeiras, lá na Arena. E teve a Copa Gramado, Copa Lagueto, sub-16, que a gente foi desclassificado, mas foi uma competição boa. E esse ano a gente tá para jogar o Brasileirão 17 de novo.
como é que é viver e jogar num clube que constantemente, independentemente da administração do presidente que está à frente, já que o Grêmio não é uma SAF, ele não tem um dono, então ele é uma associação, qual que é a importância e quais são os benefícios de que você vê estando dentro da base do Tricolor, de saber que você está num time que prioriza os talentos da base. E aí, quando a gente fala isso, não é da boca pra fora. Pra quem acompanha futebol sabe que o Grêmio nos últimos 6, 7 anos revelou e ganhou muito dinheiro com as vendas e ganhou títulos no futebol profissional, com o Luan, com o Everton Cebolinha, com o Pedro Rocha. Hoje tem o Bitelo se destacando. Qual que é a importância de estar num clube que valoriza os jovens da base? Então, a gente assim da base, a gente vê assim que os caras já estão chegando da base pro profissional, então a gente fica nessa expectativa de poder um dia estar lá também. Então a gente treina muito, a gente sonha com esse momento de chegar um dia no profissional. Claro. Então a gente sempre trabalhando muito, porque a gente sabe que a qualquer momento a gente pode ser chamado para um treino no profissional. Então, para estar preparado para esse momento, para a gente abraçar e seguir firme. E em relação à cultura do gaúcho, aí falando do Gabriel, se adaptando a uma nova região, a um novo país, claro, porque o sul do Brasil e principalmente o Rio Grande do Sul, haja vista que tivemos aí historicamente, aí pegando um pouco do contexto histórico do Brasil, né, o movimento separatista, né, que o povo de lá queria sair do Brasil e ser uma espécie de um país, assim como já aconteceu na Catalunha, na Espanha. Como é que foi a adaptação em um local tão diferente do qual você estava ambientado e acostumado aqui em Valadares? Então, eu cheguei lá, foi assim assustado, mas cheguei lá de uma forma que lá é muito diferente. Sim. Questão do frio, das pessoas, o jeito de falar, de vestir, é diferente. Sim. Então, eu cheguei lá e, tipo assim, foi meio que estranho. Mas deu tudo certo, eu cheguei lá, o pessoal de lá me acolheu bem. Sim. Foi tranquilo. E sobre a cultura de futebol lá, até porque, por se tratar do Rio Grande do Sul, nós sabemos que lá existem duas potências, assim como acontece aqui também no estado de Minas Gerais. E todo mundo fala que lá a rivalidade é diferente. De fato, lá, pelo que você já está acostumado, né, se acostumou a ver aqui em Valadares, morando em Minas Gerais, com o Cruzeiro e Atlético, Grêmio e Inter lá, até para poder pegar um gancho, já que teremos Grenal no domingo às 8 horas na Arena, de fato, é muito diferente? A pegada lá é diferente. Lá eles têm uma rivalidade sinistra, assim. Sim. Tipo, forte mesmo. Igual a gente chega lá no CT, assim, não pode detalhe vermelho, ou chuteira vermelha, camisa vermelha, assim, não pode. Tanto a rivalidade lá é muito grande. E sobre a rivalidade na base, também, desde pequenos, vocês já são instruídos, vermelho aqui não tem vez. Não pode. Cheguei lá um dia com um tênis branco e vermelho, já me chamaram a atenção. Esse tênis aí. Falei, não, pode deixar. E, Gabriel, em relação à questão do futebol em si, principalmente na sua posição como atacante. E hoje, na Copa do Mundo, toda a Copa do Mundo ela traz algum recado e traz uma nova tendência. Por exemplo, na Copa de 2018, nós tivemos o reforço, né, das linhas defensivas, dos times que sobressaíram, principalmente naquele ano de 2018, no futebol como um todo, que utilizavam um futebol um pouco mais defensivo e exploravam os contra-ataques. A própria França, campeã do mundo em 2018, era o exemplo crasso disso. O Atlético de Madrid, campeão da Liga Europa, Cruzeiro aqui, campeão da Copa do Brasil com o Mano Menezes. E na Copa do Mundo de 2022, além, claro, de outras questões, nós vimos os pontas, os atacantes, muito fortes. E isso vai ao encontro com a discussão que existe muito no futebol brasileiro como um todo, que os jogadores estão perdendo um pouco a questão da técnica e as bases, os clubes estão priorizando muito a questão física. Você que está dentro de uma base de um clube gigante, que tem uma estrutura fenomenal, de fato, existe essa mescla ou hoje existe uma preponderância de priorizar o físico? Então, na minha opinião, existe. Eles focam muito no físico para você estar muito bem dentro de campo. Então, alimentação, suplemento, eles estão sempre assim rigorosos com isso. Então, acho que sim. Eles... E sobre a questão, você como um atacante, ponta, tô certo, né? Hoje existe uma discussão, não hoje, mas já há algum tempo, sobre a função do atacante, né, do extremo, pela direita ou pela esquerda, de muitas das vezes o cara, dependendo do treinador,
ele exerce uma função muito mais defensiva de ter que acompanhar o lateral adversário do que propriamente jogar esse lateral adversário pro fundo e jogar para dentro dele. Como é que você vê isso? Quais são as suas principais características? Então, lá teve uma época que eu joguei assim. O treinador lá, ele gostava assim que a gente defendia mais, então ele puxava os extremas. Sim. Então, aí, na hora do contra-ataque, a gente já explodia. Então, acho que funciona, Sim. mas que na minha característica, eu sou mais de ficar um pouco mais na frente para receber a bola de lado, assim, de frente para o campo todo, para ter liberdade de atacar, de ir para o fundo, de ir para o meio. Então, na minha característica, eu sou meio rápido, então eu tenho mais essa questão da velocidade. Então, o tapa na frente, assim, já é suficiente. E sobre os jogadores dessa posição atualmente, e hoje em dia nós temos aí uma gama de grandes jogadores espalhados por vários clubes, principalmente, claro, os clubes europeus. Quais são as suas referências neste momento do futebol atual? Então, recentemente, assim, que eu tô vendo o Salah. Sim. Antigamente eu gostava muito do Robin, porque ele atuava ali, cortava pro meio e tinha aquela chapa. Então eu me via muito fazendo isso. Sim. Então eu comecei a treinar, eu pegava a bola, cortava pro meio, chutava. Então, mais recentemente agora o Salah. E no Brasil, é claro que a gente sabe que o nível do futebol brasileiro pro futebol europeu é um nível assim, infelizmente, né, nós estamos muito abaixo. Mas no Brasil tem algum ponto específico que você se identifica e que você gosta de ver jogar? Sim, eu vejo mais o Internacional. Sim. Os times de lá de fora. Aqui eu não acompanho tanto, mas o Bitelo, não pela posição, mas o Bitelo eu acho um jogador incrível pelas movimentações dele, os passes. Teve um jogo contra o São Luís, se eu não me engano, que ele pegou uma bola assim no meio, olhou pra frente e viu o Suárez fazendo facão. Nessa que ele viu, ele quebrou o pé, o Suárez foi na cara do gol, não tem como, ele fez o gol. Então acho que, assim, o Bitelo, ele... E justamente esse contato com jogadores do time profissional, é claro que no ano passado, né, o Grêmio não vivia um grande momento, disputou a Série B, quase ali não chegou a subir, mas vocês têm esse intercâmbio, já que treinam em locais diferentes, dá para ter esse intercâmbio, essa troca de ideias com o próprio técnico, com os jogadores? Então, você fala com... No time profissional. Sim, então. Tem bem pouco. Depende. Quando você tá bem nos treinos, eles chamam para dar uma olhada e tal. Mas quando vai lá, a troca é tranquila. Eles atendem da melhor forma, tratam super bem. Então... A estrutura, ela é fundamental. E e a gente sabe que os 12 clubes grandes, principalmente os 2 do Sul, os 4 de São Paulo, o Flamengo no Rio, o Cruzeiro Atlético aqui, se garantem em relação à questão da estrutura. Faz muita diferença, principalmente, porque eu vou te dar um exemplo. Copa São Paulo eu sempre gostei de ver quando eu era pequeno. Só que hoje em dia eu não vejo mais quando tem aquelas fases bem iniciais, porque você vê um confronto de um clube, um dos 12 grandes com a sua base, e pega um time do interior do Nordeste, é até covardia, porque os jogadores do time do interior do Nordeste, e aí não tem nenhum preconceito, eles não têm uma estrutura, eles não têm todo um sistema favorável para que eles possam exercer o melhor futebol dentro de campo contra meninos da mesma faixa etária que tem toda a estrutura por trás. A estrutura faz muita diferença? Faz, porque, querendo ou não, lá dentro do CT você tem a alimentação, você tem a musculação, tudo pronto para você estar lá praticando, então acho que diferencia muito. Querendo ou não, quem tá no interior, assim, quando o time não tem tantas condições igual um time de base, assim, um time profissional, acho que faz diferença. Sim. Interessante, né? Porque e quanto que os times hoje estão investindo justamente na categoria de base, né? Nós temos aí vários clubes que possuem CTs ou até mesmo 2, igual o Grêmio, que tem um pro profissional, um para base. O próprio Cruzeiro tem a Toca 1, Toca 2, o Atlético que durante muito tempo foi colocado aí como tendo, né, o principal CT de clubes no futebol brasileiro. De fato, isso é muito importante. Gabriel, esse podcast, essa resenha está no livro da sua vida. E como todo livro, qualquer livro que a gente lê com as próprias... Pegando o livro, né, ele físico ou na internet, nós sabemos que todo livro tem várias páginas. Páginas boas e páginas tristes. E a nossa vida ela é cercada de momentos assim.
Dentro, né, dessa seara, te pergunto, qual foi o pior momento da sua vida, mesmo tão novo, mas já com uma trajetória muito extensiva, muito extensa, perdão, e o que o Gabriel, juntamente com a sua família, fez para poder se superar, passar por cima dessas dificuldades e que pode servir para quem está nos acompanhando como uma espécie de superação mesmo? Então, teve uma época que meu pai sofreu um acidente de moto, foi muito triste, porque ele ficou muito tempo no hospital. Sim. Ficou bem mal mesmo. Ele chegou até a ficar com a clavícula fora do lugar. E na época eu estava na escola ainda, foi muito triste porque não estava conseguindo prestar atenção direito nas aulas e tudo mais. Mas a gente seguiu firme, não deixou abalar e graças a Deus deu tudo certo. Ele saiu do hospital, tá bem agora, já tá tudo normal. Sim. O único problema, a sequela que ficou é que a clavícula ficou fora. Mas de resto tá tudo bem, graças a Deus. Amém, que bom que tá tudo certo. Ele tá firme e forte para poder ver o seu sucesso do futebol e também dos seus irmãos e da sua mãe, claro. Gabriel, obrigado. Foi um prazer te conhecer. As portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Obrigado mais uma vez por ter aceitado o convite e sucesso lá em Terras Gaúchas. Obrigado. Obrigado mais uma vez, Gabriel. O Super Notícias e o Resenha Cast desta sexta vai ficando por aqui. Eu volto na próxima segunda com mais informação, mais notícia e, claro, mais um Resenha Cast aqui para você na tela da Super TV e também no meu canal no YouTube, na Resenha com Gustavo. Vou ficando por aqui. Um excelente final de semana para todos vocês e eu volto na próxima segunda. Até mais.